Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, entre no nosso site casanarrocha.com ou então pastorgiovanni.com. É um site que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós estamos no nosso quinto vídeo que fala sobre virtudes cristãs, qualidades que eu e você precisamos destacar na nossa vida, precisamos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. Eu e você podemos ser melhores a cada dia. E a virtude de hoje, a qualidade cristã de hoje é a coragem. E aí eu quero deixar uma perguntinha para você. Será que você é uma pessoa corajosa ou acovardada? Será que você se deixa levar pelo medo ou enfrenta os seus medos, os seus problemas na graça, no poder e com fé no coração? Então, coragem é o nosso quinto episódio da nossa série. Eu te convido a assistir no nosso site, casanarrocha.com, tem os nossos links das redes sociais, também o nosso Facebook, pastor.gil. Também você pode assistir os demais episódios da nossa série sobre virtudes cristãs. Que você desenvolva essas qualidades na sua vida, principalmente a que nós vamos ensinar hoje, coragem. Sem coragem é impossível progredirmos na vida, é impossível avançarmos na fé, é impossível conquistarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu quero deixar aqui para vocês um texto de Josué 1:9. Josué 1:9, o texto sagrado diz, Deus aqui falando para Josué, logo quando foi passado a liderança de Moisés para Josué, e Josué tinha um grande desafio de entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. E claro, como qualquer ser humano ali, estava com alguns temores, algumas dificuldades, mas com a graça de Deus, ele foi o grande conquistador do povo de Israel. Tudo isso porque ele ouviu a voz de Deus nesse texto que nós vamos ensinar e avançou pela fé, na coragem, na graça, na unção e na bênção do Senhor. Josué 1:9, a Bíblia Sagrada diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vou repetir, não te mandei eu, diz o Senhor, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do nosso Deus é maravilhoso. Então o que é a coragem? Quero começar aqui falando as palavras de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, coragem é corretamente considerada a primeira qualidade humana, porque é a qualidade que garante todas as outras qualidades. Então, qual é a primeira qualidade humana? Coragem. Tenha coragem, meu irmão, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Segunda citação de Karl Barth, um grande teólogo suíço, alguém que fez realmente a diferença dentro da teologia cristã, ele diz que coragem é o medo entregue em orações. Coragem é o medo entregue em orações. Então, se tem algum medo que está assolando a sua vida, se tem algo que te deixa ansioso, agoniado, perturbado, atormentado, meu irmão, entregue tudo isso aos pés de Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, com súplicas, orações, entregue tudo aos pés de Jesus. Entregue ao Senhor Deus, assim como ensina Filipenses capítulo 4, nas palavras do apóstolo Paulo. Coragem é o medo entregue em orações, é o que diz Karl Barth. Então, a coragem está presente em todo mundo, em todos os lugares, seja na liderança das empresas, seja nos governos civis, seja nas igrejas. Precisamos de homens e mulheres corajosos que venham fazer a diferença nessa geração. Estamos em meio a uma pandemia, todo mundo atribulado, com medo, para cá, para lá. As pessoas estão com muitos temores no coração, mas Deus precisa levantar homens e mulheres de coragem, porque coragem é o que traz progresso significativo, tanto nas nossas vidas, como também nas nossas organizações. A posição de liderança não dá para você coragem, ou para ninguém, mas a coragem pode dar uma posição para líderes, homens e mulheres que vão ser relevantes, influentes, abençoadores na vida de outras pessoas. Por isso, meu irmão, coragem.
Um líder altamente eficaz, uma pessoa realmente relevante, destaca-se diante das demais pessoas. Por quê? Porque ela não tem medo de se arriscar, ele tem a disponibilidade de se arriscar. E com a fé, nós precisamos dar passos de fé. Não temos medo de arriscar, não temos medo de avançar, enfrentarmos os gigantes, as lutas e as dificuldades. Mas que princípios precisamos ter na nossa vida para desenvolvermos a coragem na nossa vida? Primeiro, querido, entenda que a coragem começa com uma batalha interior. A coragem começa através de uma batalha interior, começa dentro dos nossos corações. Eu sempre gosto de falar que todos os dias nós temos batalhas travadas no nosso coração. Todas as batalhas significativas são travadas dentro do nosso ser, é o que fala a psiquiatra Sheldon Kopp. E coragem é isso, é ter o poder de sair do território conhecido e progredir no novo território, ainda desconhecido, mas com a graça de Deus será conquistado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro princípio que aprendemos, coragem começa com uma batalha interior. Todos os dias existem batalhas travadas no nosso coração. Em segundo lugar, coragem é fazer as coisas direito e não apenas acertá-las da melhor maneira. Faça as coisas direito, meu irmão. Coragem é fazer as coisas direito. É o que dizia Martin Luther King, né, o grande líder dos direitos civis norte-americanos, desse movimento extraordinário que mudou a história dos Estados Unidos. Ele diz: a capacidade máxima de um homem, né, não se mede nos momentos de conforto e conveniência. Não é nos momentos de conforto nem de conveniência, dizia Martin Luther King Jr. Ele dizia: mas nos tempos de desafio e controvérsia. Então nós estamos vivendo um tempo de desafio, de controvérsia, e Deus espera que eu e você tenhamos coragem para enfrentar os desafios da vida. E é isso que Deus espera, que homens e mulheres se posicionem quando necessário. Será que você se posiciona quando necessário? Ou se acovarda, recua, anda para trás ou anda para frente? Avança, progride. Coragem é fazer as coisas direito e não apenas acertá-las da melhor maneira. É o que nos ensina Martin Luther King, o grande líder norte-americano dos direitos civis. Terceiro lugar, a coragem de um líder inspira o comprometimento dos seus seguidores. Deus está esperando homens e mulheres que sejam modelos, referenciais, líderes, influentes, que inspire o comprometimento dos seus seguidores. Tomara que seja você. Tomara que você se levante como alguém corajoso, ousado, ungido do Senhor, cheio da graça, da glória, da unção do Senhor, porque a coragem é contagiosa. É o que já dizia Billy Graham, um grande evangelista norte-americano. A coragem é contagiosa. Será que você tem contagiado as pessoas com medo, com assombro, com tormento? Ou então você tem contagiado as pessoas com coragem, meu irmão? Quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Então assuma uma posição e você vai perceber que todas as pessoas ao seu redor vão se alinhar com o seu coração, vão se alinhar com você nesse novo posicionamento de coragem diante do Senhor. A coragem de um líder é inspiradora. Seja uma pessoa inspiradora, alguém que inspire outras pessoas com coragem, faz com que as pessoas comecem a seguir você. A liderança, irmãos, é a expressão de coragem que leva outras pessoas a fazerem a coisa certa. Faça você a coisa certa, porque fazendo a coisa certa, com coragem, outras pessoas vão seguir você. E o quarto princípio que nós aprendemos hoje: a sua vida se expande na proporção da sua coragem. Ou seja, quanto mais coragem você tiver, mais a sua vida se amplia, mais ela progride, mais ela cresce. Porque o quarto princípio que nós aprendemos é que a sua vida se expande na proporção da sua coragem. O medo restringe as pessoas. O medo tenta nos paralisar. Mas Tácito, o grande historiador romano, o grande pensador romano, ele dizia: o desejo de segurança coloca-se contra todo empreendimento grande e nobre dos homens. Então, se você quer fazer grandes coisas para o Senhor, empreendimentos nobres, empreendimentos grandes,
Tenha coragem, irmãos, é o que nos ensina Tácito. A coragem, ela abre portas, ela nos expande, ela nos maximiza. Então não tenha medo de que a sua vida chegue ao fim, mas sim de que ela nunca tenha um início. Sua vida precisa ter um início, sua vida precisa crescer, se expandir, é o que dizia John Henry Newman, um grande pensador e teólogo cristão. Então a coragem é o que faz isso, ela lhe oferece um futuro melhor. Roosevelt, um grande líder também norte-americano, presidente norte-americano, Eleanor Roosevelt, ele afirmava o seguinte: você ganha força, coragem e confiança em toda a experiência que você enfrenta resolutamente o medo. Então nós precisamos enfrentar resolutamente o medo com coragem. E é capaz de dizer a si mesmo, né, quando você enfrenta esses medos, sobrevivi a esse horror, posso enfrentar aquilo que está por vir. Você precisa fazer aquilo que não se considera capaz de fazer. Faça isso. Avance, progrida, não deixe se levar pelos medos, pelos sentimentos. O cristão não é alguém que se leva pelos medos, não. É alguém que se conduz debaixo da direção do Espírito Santo e da convicção e fé do seu coração. Como é que você lida com medo, meu irmão? Será que você tem desenvolvido coragem no seu coração? Será que as pessoas te veem como alguém que tem um espírito corajoso ou tem a tendência a recuar, a andar para trás, a não progredir, a se paralisar, a se acovardar diante dos gigantes, das situações, dos problemas da vida? Então, para aumentar a nossa coragem, enfrente as consequências. Enfrente as consequências, não tenha medo, querido. Incremente a sua coragem. Se você tem medo de falar em público, fale em público. Se você tiver a oportunidade, faça um esporte radical. Você vai ver que o medo nada mais é do que um dispositivo psicológico. Nós precisamos enfrentar o medo real para aprendermos a desenvolver e avançar e superar as demais dificuldades da vida. Outra coisa, se você está com medo de enfrentar alguém, de falar com alguém, de enfrentar alguma conversa difícil, fale com aquela pessoa. Fale com aquela pessoa, não se acovarde, não recua. Tem muita gente que foge de pessoas. Não é tempo de fugir de ninguém. É tempo de encarar as situações. Então fale com aquela pessoa que você estava com medo de enfrentar. Fale a verdade com sinceridade, em amor. Deus vai estar com você. E dê um passo gigantesco na sua vida, querido. Não se acovarde. Chegou o momento de você enfrentar toda e qualquer dificuldade na sua vida, na força e no poder do Senhor. Eu vou terminar com uma historinha de um grande pregador, né? Ele foi um grande pregador no século XIX chamado Peter Cartwright. Peter Cartwright. Olha a historinha dele, que interessante para nós aprendermos. Ele se preparava para fazer um sermão dominical, ou seja, no domingo, quando avisaram que o presidente ali, Andrew Jackson, dos Estados Unidos, estaria presente ali diante da sua pregação. Em vista disso, pediram-lhe que não fizessem declarações ofensivas, né? Algumas pessoas avisaram ele que o presidente Andrew Jackson estava lá no salão onde ele ia pregar no seu culto dominical. Então, durante aquela mensagem, ele incluiu a seguinte declaração. No meio do sermão, ele disse o seguinte: disseram-me que Andrew Jackson, o presidente, estaria presente nessa congregação. Pediram-me para que eu vigiasse as minhas palavras. E o que eu tenho a dizer é que Andrew Jackson irá para o inferno se não se arrepender dos seus pecados. Andrew Jackson, presidente aqui, irá para o inferno se não se arrepender dos seus pecados. Ou seja, diante ali da situação, ele não deixou de falar o que ele tinha que falar. Ele não deixou de cumprir a sua missão de pregador, de orador, de alguém que estava sendo um canal profético nas mãos do Senhor. Pelo contrário, ele pregou o evangelho aos pecadores, seja quem for, seja presidente, seja que for. E depois do sermão, o presidente Jackson aproximou-se rapidamente de Cartwright, esse pregador, e disse-lhe: se eu tivesse uma tropa de homens como o Senhor, poderia conquistar o mundo.
E Deus está buscando homens e mulheres que venham conquistar os seus mundos interiores, as suas vidas, as suas histórias e o mundo de Deus, expandir o Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus. Deus está procurando uma tropa de homens e mulheres como essa historinha, que possam conquistar o mundo para Deus. Um ato de coragem pode fazer toda a diferença na nossa vida. Um ato de coragem pode trazer resultados positivos inesperados debaixo da graça e da unção do Senhor. Quero terminar com o texto de Josué 1:9. Não te mandei eu, diz o Senhor, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, não tenha medo. Deus é contigo. Deus é nosso amigo. Se temos um compromisso com Jesus, Jesus tem um compromisso conosco. Se honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar. Tenha coragem, enfrente os seus medos, enfrente os seus gigantes. Deus é com os seus filhos. Deus há de nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser conhecer o nosso ministério, aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas, entre no nosso site, casanarrocha.com, ou o nosso site que está aqui, pastorgiovani.com. Lá você tem áudios, vídeos, artigos, cursos online maravilhosos que vão abençoar a sua vida, o seu coração. E se você sentiu no seu coração um desejo de semear na nossa vida, na nossa casa pastoral, no nosso ministério, entre no site ou deixe o Pix, que aqui nós vamos deixar aqui embaixo. Manda um Pix para o pastor, que Deus te abençoe, ou faça um depósito ali nas contas bancárias que estão no site. Também tem como fazer isso através de boleto bancário e também através dos cartões de crédito, tá bom? Esperamos ver você ainda mais nesse domingo às 10 horas da manhã, Igreja Casa na Rocha. Eu vou continuar a terceira palavra sobre chaves de sabedoria. Se você quer uma palavra profética, uma palavra de sabedoria que vai impactar, transformar a sua vida, mudar a sua história, nesse domingo às 10 horas, entre no site casanarrocha.com, lá tem o endereço certinho da nossa igreja. Venha nos visitar, venha conhecer aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar orando por você. Se você tiver qualquer pedido de oração, qualquer comentário, o que fazer, pergunta, deixa aqui no link de descrição, nos comentários. Nós estaremos, na medida do possível, orando por você, colocando a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, queremos orar em favor dos teus filhos, da tua casa e da tua igreja. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Pai, nós queremos colocar de maneira especial aqueles que se dispuseram a estar semeando, ofertando da nossa vida, na nossa casa pastoral, nosso ministério. Abençoa, prospera, abra as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, prosperidade, bênção sem medidas, que a luz do teu rosto brilhe sobre os teus filhos, ó Deus, dando a eles a coragem de enfrentar seus medos, suas mazelas, enfrentar os seus gigantes, dando vitória, graça, bênção, conquista, espírito corajoso diante do Senhor, assim como Josué adentrou na terra prometida como um vencedor, um mais do que vencedor. Possamos entrar na terra de bênção, na vida vivida no máximo do potencial que o Senhor tem para nós. Derrama a tua glória, a tua graça, abençoa o teu povo, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, abençoe as famílias. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo também através das suas redes sociais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp. Nós contamos com a sua ajuda para que o máximo de pessoas sejam abençoadas, assim como você também foi, tá bom? Entre no nosso site, casanarrocha.com. Nós te aguardamos lá, nós temos cursos maravilhosos para a sua vida e muita graça e bênção do Senhor para você. Um abraço, um beijão, Deus os abençoe.